E hoje eu tô aqui com meu amigo Vitor Ames, que já estudou numa faculdade brasileira e agora ele tá estudando aqui em uma neozelandesa. Cara, pra mim foi muito difícil no começo entender como era organizado, porque é muito diferente do Brasil. Então quando eu cheguei eu tava tipo, tá, a gente estuda só de manhã, a gente estuda só de tarde. Eu ainda tava tentando entender como é que eu ia trabalhar, se ia ser possível, se não ia ser possível. Além disso, a infraestrutura nem se fala. Então quando você vem pra cá, você percebe que as faculdades dos filmes, elas são realmente assim, elas existem na vida real. São aulas, salas gigantes com auditórios assim, com diversos projetores e tudo mais, e você fica assim, maravilhado mesmo, comparando com as faculdades do Brasil. E são dos menores auditórios que tem. Tem um que é o dobro do tamanho desse, provavelmente. Então tem os projetores, os negócios. Tem infraestrutura para o professor te mostrar o que ele está escrevendo, caso ele esteja escrevendo uma folha de papel. É basicamente como funciona um auditório no Brasil, para palestras e tudo mais, só que é só uma aula que tu tá tendo. Tá, eu posso ficar aqui só jogando CS, o professor não vai nem dar bola, ele não sobe aqui em cima. Ah, isso acontece no Brasil também. É verdade. Tá, eu sei que você trabalha 20 horas por semana, porque aqui é diferente do Brasil. Em vez de trabalhar por mês, você trabalha por semana. E nessas 20 horas por semana, que é mais ou menos que seria um aprendiz no Brasil, 4 horas por dia, isso atrapalha teus estudos? Como que você faz? Na verdade, aqui a gente recebe por hora, então a gente conta o salário por semana, a gente recebe o salário semanal. Aqui, por conta disso, você não tem que estar rigidamente 4 horas por dia, assim como era no Brasil quando eu trabalhava de menor aprendiz, você não tem como que estar 4 horas por dia num ambiente de trabalho, indo todos os dias. Então, eu, por exemplo, eu faço 4 horas em alguns dias, faço 2 horas em outros, e daí tem outros dias que eu faço 6 horas e tudo mais. E qual que é o salário mínimo aqui, por hora? É $23,15 a hora, então chega a ser quase R$100 por hora. Sim, e essas 20 horas por semana, você ganha uma grana. Sim, se tu trabalha 20 horas, tu tira $400 por semana. $400 neozelandeses, que é R$1.200 por aí. Um salário mínimo só numa semana. Sim. Meio período. Você trabalha 20 horas normalmente, mas nas férias eu sei que você pode trabalhar mais, que é 40. Sim. E aí, você trabalha realmente essas 40 horas nas férias ou você usa tipo pra estudar, ficar mais tranquilo, de boas? Nessas férias que eles te autorizam a trabalhar 40 horas por semana, realmente não tem nenhuma aula ou nada pra tu fazer. Então, você pode viajar, pode passar tempo com a família. Tem muitos estudantes internacionais que voltam simplesmente pro país deles. Eu posso voltar pro Brasil, mas caso eu fique aqui, sim, 40 horas é a minha intenção de trabalhar, porque é o momento que você pode mais tirar pra economizar. Você pode trabalhar 40 horas e ainda ter tempo pra fazer outras coisas, que não é possível se você estuda e trabalha 40 horas ao mesmo tempo. Ele comprou um carro só porque eu ia vir aqui pra gente viajar o país. E quanto que foi teu carro? Foi $3.500, usado. Sim, mas isso foi muito mais barato do que eu comprei o meu carro. Eu comprei o meu carro no Brasil, que é um Clio, 2 portas, sem ar-condicionado, 2014, dava pra comprar 2 carros dele, que é muito melhor do que o meu e tem muita coisa legal. Depois pra mostrar teu carro, talvez. Mas aqui, quando eu cheguei, eu tinha esse medo. Eu vou trabalhar durante o dia, então eu não vou ter tempo pra trabalhar, porque eu vou ter que trabalhar de noite, como assim? Então, eu, por exemplo, eu faço 4 horas em alguns dias, faço 2 horas em outros, e daí tem outros dias que eu faço 6 horas e tudo mais. E isso é espalhado durante a semana, depende do horário, às vezes eles me chamam pra morning shift, às vezes de noite, esse tipo de coisa. Então, isso é muito fácil de ajeitar com a universidade, principalmente por ser 20 horas. Eu sei que no Brasil as pessoas fazem 40 horas e estudam de noite, mas isso não é bem verdade, porque aqui você consegue encaixar os dois na mesma rotina, porque como é por hora, você não precisa trabalhar constantemente 6 horas no mesmo lugar e isso te atrapalha a fazer outras coisas. Não, você consegue flexibilizar. Então, 20 horas, eu vejo que todo mundo que eu conheço aqui trabalha entre 15 e 20 horas por semana e ninguém tem problemas assim para acompanhar a universidade. Eu imagino que se fosse full time seria mais difícil, mas eu também conheço pessoas que fazem. Então, por ser mais flexível, eu acredito que seja até mais fácil que no Brasil. Como que é as aulas aqui, geralmente? Porque eu sei que é um pouco diferente do Brasil. Sim, de duração a gente dura 50 minutos as aulas, então ele tem 10 minutos para o aluno que está vindo de outra aula, então tem 10 minutos que o professor espera, então ele sempre começa ou 10 minutos depois ou 10 minutos antes, depende do almoço. As aulas, elas são divididas em aulas de 5 minutos, 50 minutos, então dependendo da matéria, tu vai ter 3 aulas de 50 minutos ou 2 aulas durante a semana. E as provas, como que elas são mais ou menos? É igual do Brasil? É diferente? Provas, elas são bem diferentes, então como eu estou fazendo ciências da computação, muitas matérias elas nem têm provas, no caso ela tem outras formas de testar. Você pode testar, então algumas só tem trabalhos práticos, outras têm provas em papel, outras têm provas que são quizzes online, esse tipo de coisa, e algumas matérias elas vão ter o exame final ou não. Tem algumas matérias que ele é bastante importante, ele equivale tipo a 50% da tua nota geral, tu precisa de 50% para passar, então às vezes só fazer igual a exame, recuperação no Brasil, mais ou menos. Sim, mas esse aí você é obrigado a fazer e se você não fizer, você meio que reprova. E tem algumas matérias, só as mais principais, elas exigem que você faça isso e é um teste final para todo mundo, assim. Entendi. Caraca. Cara, é muito fácil se perder aqui. Pior que é muito fácil. No primeiro dia, na verdade foi na primeira semana, eu fui convidado para um evento aqui na faculdade e eu tava sozinho, o Vitor não tava comigo. E aí eu meio de cabeça sabia onde era, porque eu já tinha ido naquele lugar. Só que eu fui perto
da noite, e aí eu me perdi nessa faculdade, eu andei por 2 horas, mais ou menos, porque eu fui de um lado pro outro, não achei, aí eu saí da faculdade e fui por fora, porque eu achei que eu ia encontrar o lugar por fora, não encontrei, e acabou que eu voltei pro mesmo lugar que eu tinha saído sem querer, e eu não achei, eu nunca achei aquele lugar. Eu já me perdi bastante, às vezes eu usava muito o mapa, que tem ali inclusive, pra me achar nas aulas, porque cada bloco é uma coisa e você tem que ir para blocos diferentes, você não tá tipo, só o bloco da ciência da computação, isso não existe, então você tem que estar indo pra lá e pra cá. Tirando essas dificuldades, eu só tive dificuldade com o inglês também, obviamente, mas como eu já entendia, entender as aulas não era difícil. E se comunicar, se organizar em grupos, esse tipo de coisa. Mas nada disso é um problema grave. Tudo isso é fácil de resolver. Sobre o inglês, eu achei uma coisa muito interessante, é que tem muitas pessoas de fora, né? Então a língua nativa dos colegas provavelmente também não vai ser inglês, porque tem pessoas de outros países. E como que foi isso pra ti? Porque no Brasil só tinha brasileiro. E agora você tá lidando com, tipo, vários outros países de pessoas que vieram de fora. Como que foi essa integração contigo? Então, aqui na faculdade, quando eu estudo, eu acho isso muito legal, inclusive. Aqui na universidade que eu estudo, a grande maioria, eu acho que é estudante internacional. Não sei se é a maioria, mas tem muita gente que é internacional. E às vezes é difícil, principalmente por causa da barreira da língua. Tem países asiáticos que eles não têm, é completamente diferente do inglês e ele não vai conseguir se achar. É bem mais difícil para eles aprender do que pra gente, por exemplo. E por conta disso, essa comunicação em grupos, muitas vezes ela é difícil. Mas como eu acho muito legal esse exchange cultural, essa troca de culturas, eu sempre curti. Eu sempre gosto de sempre estar com os estudantes internacionais e tudo mais. Porque eu achava que eu sabia falar inglês até vir pra cá. E aí, pra eu pedir um Subway, geralmente as pessoas que trabalham por aqui também são de fora, né? Por exemplo, tô falando com alguém que veio da Índia. Talvez o inglês dessa pessoa não seja o inglês que eu tô acostumado a ver em Friends, por exemplo. E aí eu fico, peraí, eu entendi o que eu entendi? Eu sempre peço pra repetir e falar mais devagar, porque realmente é mais puxado do que você ir direto pra um país que as pessoas já têm a língua nativa como inglês. E eu tenho Pelo menos eu senti isso. E eu tenho a impressão que é muito diferente, cara. Eu tinha certeza que eu era fluente em inglês quando eu saí do Brasil, que eu sabia me comunicar tranquilamente e que eu conseguia entender tranquilamente. Quando eu cheguei aqui e eu falei com pessoas que são nativas em inglês, inclusive, eu vi que não era o caso. Eu não conseguia falar quase, entender ainda era tranquilo, mas é outra experiência, cara. Quando tu vem pra fora do país, você descobre o que é realmente comunicar em inglês e estar imerso na cultura. Cara, e o que é isso? Eu tô num parque ou eu tô na faculdade? Cara, é muito legal essa integração com a natureza, por exemplo. Olha isso aqui. Vamos dar uma voltinha aqui? Cara, eu tava na faculdade até agora. Agora eu já tô num parque, por exemplo. Dá uma olhada nisso aqui. É absurdo, tá? Nem em Chapecó tem um parque tão bom quanto esse. Tem Eco Parque, né, mano? Não chega aos pés desse humilde parque da faculdade que você vai de um lugar pro outro. Mas Chapecó era bom também. Tem seus prós e contras, né? Nova Zelândia, em geral, é impressionante. Cara, tem muito lugar bonito por aqui. O que é aquilo, velho? Aquilo que é? Uma rodoviária? Não, é outro bloco de ensino. Então aqui o campus é gigante, a gente tem várias construções, elas são bem separadas. Eu lembro que quando eu estudava em Chapecó, eram 2 construções uma do lado da outra, uma servia para algo, outra servia para outra coisa diferente. Mas aqui são vários blocos espalhados num campus que é relativamente bem grande, bem espaçoso, e as pessoas ficam transitando entre blocos e deixa o lugar mais dinâmico, mais vivo assim. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a biblioteca no canto e aqui o Tepá, que é uma das estruturas que eles construíram no passado, por exemplo, baseada na cultura maori e tudo mais, e ela serve como centro de eventos para sediar eventos da faculdade, e ele é 100% aberto, então os estudantes podem entrar lá dentro, tem áreas para estudo, áreas de silêncio, áreas particulares para os alunos estudarem, marcarem meetings e esse tipo de coisa, entre eles mesmo. E desvantagens outras que eu conseguia pensar, as que mais pegam para quem é estudante internacional seria mais saudade de casa e esse tipo de coisa, porque a Nova Zelândia em si, ela é muito longe, o fuso horário é muito difícil. Só para você ter uma noção, o fuso horário da Nova Zelândia é 15 horas à frente do Brasil. Então, basicamente, a gente tá no futuro agora. Aqui é um dia sempre na frente. E isso acaba atrapalhando demais quando você quer conversar com alguém que tá no Brasil, porque você basicamente tem bem de manhã cedinho ou bem de noite para conversar com eles e é tipo sempre invertido. Então, quando estou acordando aqui, eles estão indo dormir lá, falta de contato e tudo mais é difícil. Mas assim que você consegue construir um grupo aqui, isso também é contornável. Vitor, e se tem alguém assistindo esse vídeo que tá afim de fazer faculdade fora do Brasil, qual que é o teu conselho para essa pessoa? Cara, só siga seus sonhos. Eu acho que vale 100% a pena. Se você tem condições, é uma experiência que vai mudar a tua vida. Só abraça e vai. Não pensa muito, abraça a oportunidade e vai pra fora.